Lucas 22, a partir do verso 7, vai falar dos preparativos para a ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. E Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? E perguntaram eles. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e então prepararam a Páscoa. E esse foi o dia da primeira ceia que o Senhor realizou entre os seus discípulos, e disse que nós deveríamos repetir até a sua volta. Agora, quando a gente aprende a fazer uma exegese, estudar um texto, uma das ferramentas que a gente vai aprender para poder entender as ênfases de um texto são as repetições. Então você vai lá para o seminário e eles vão dizer: olha, tem várias ferramentas da gente interpretar o texto, de entender as coisas principais de um texto. E uma delas é perceber quantas vezes determinadas palavras ou determinados conceitos são repetidos. Por quê? Porque na cultura hebraica, a repetição faz parte da maneira de enfatizar uma lição. Se você olhar, por exemplo, os salmos, eles, na verdade, eles não têm rima, apesar de serem uma poesia, mas a rima na língua hebraica é a repetição de ideias. Então, geralmente, você vai ter uma primeira frase no salmo, e a mesma frase escrita de maneira diferente, ou o mesmo conceito construído de maneira diferente na segunda frase. Quando Deus quer, alguém que na língua hebraica quer falar no superlativo, então ele não tem no superlativo na língua hebraica. Então, quando se no hebraico você quiser dizer santíssimo, você vai dizer santo, santo, santo. Você repete 3 vezes. E aí, como nesse tempo a Bíblia está escrita em grego, mas eles falavam em aramaico, falavam em hebraico, então a mentalidade que está aqui é essa. Então você vai encontrar a expressão preparar, preparou, preparar, preparem, você vai encontrar no versículo 7, no versículo 9, no versículo 12, no versículo 13, e nesses versículos, 6 versículos que aqui estão, 4 vezes aparece a expressão preparar. E a ideia era que eles precisavam preparar aquele encontro. Agora, Jesus queria que essa mensagem fosse ensinada para a gente. Por quê? Porque ele fez um milagre para preparar. Ele disse para os seus discípulos: olha, você prepara para mim a Páscoa. E aí os discípulos olharam, eles eram um grupo itinerante, Eles estavam hospedados cada hora num lugar, a casa deles ficava lá em Cafarnaum, a base deles. E aí eu acho que um olhou para o outro e disse: preparar onde? Como é que a gente faz isso? E perguntaram para Jesus: onde, como, de que jeito? Ele diz assim: vocês vão entrar na cidade, e quando vocês entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um pote. Era uma revelação. Um homem carregando o pote. Quando vocês virem um homem carregando o pote, sigam esse homem. Quando ele chegar na casa dele, vocês chegam perto dele e dizem assim: o Rabi, Jesus, está perguntando para você
Onde é aquela sala da sua casa que você usa para festas? Onde é o salão de festas da sua casa? Porque Ele quer celebrar a Páscoa na sua casa. Já pensou? Eu acho, né? Ainda bem que Ele mandou Pedro, que era mais assim afoito, mas se fosse uma pessoa mais tímida, dizer: será, Jesus? Será, Jesus? E olha, se fosse na casa de alguns aqui que não quer abrir para célula nenhuma e dizer: será, Jesus? Né? Não vai em célula, não quer fazer célula, tal. Será, Jesus? Porque ele queria usar a sala, ele queria usar o salão de festas da casa daquelas pessoas para celebrar a Páscoa. E a preparação era o cerne desse assunto, uma revelação a respeito da preparação, né? Um processo todo. Bom, essa ideia que está aqui tinha a ver com algumas coisas que faziam parte da cultura hebraica e que Jesus queria aproveitar para a celebração da ceia. O que representava? Era preciso ter um local adequado para Jesus e seus discípulos estarem juntos, e Jesus queria que fosse muito especial, porque esse seria o último encontro de Jesus com os seus discípulos. Dali ele vai sair para o jardim do Getsêmani e lá ele vai ser preso. Existiam alguns elementos necessários para a celebração da Páscoa que Jesus vai tomar emprestado para instituir a celebração da ceia. Precisava do cordeiro, precisava do pão sem fermento, precisava do vinho, precisava de uma série de detalhes. E a organização desses detalhes fazia parte desse ritual judaico que lembrava a salvação do povo de Israel do Egito. De uma certa maneira, nós também estamos preocupados com a preparação de um culto de ceia. Alguns diáconos chegaram aqui muito cedo hoje, muito cedo, para prepararem os elementos. Eles vêm aqui, cortam o pão, não é? De manhã cedinho, enchem os cálices da ceia, arrumam a mesa, colocam as toalhas que vão ser colocadas aqui, espalham tudo isso no lugar. A administração da igreja, uma semana antes ou alguns dias antes, tem que comprar o suco de uva, né? E tem que trazer, deixar tudo preparado, comprar os cálices, deixar tudo preparado, preparar a sala onde os diáconos vão trabalhar. O Ministério da Música tem que vir aqui, escolher as músicas, ensaiar, porque tudo isso faz parte dessa preparação, tem que organizar tudo isso. Mas não são só esses detalhes que Jesus queria que a gente entendesse, que faziam parte do preparo, mas há um preparo espiritual para a gente poder participar da ceia do Senhor. E eu creio que Jesus queria enfatizar que tudo isso envolve também um preparo espiritual. O que precisa para que a gente possa participar do pão e do vinho? O que precisa? O que a Bíblia ensina que é um preparo espiritual de cada um de nós? A primeira coisa que a gente vai aprender na palavra de Deus é que para participar da mesa do Senhor, o primeiro requisito é fé genuína em Cristo Jesus. Aquele que tem fé, que tem certeza do significado desses elementos para a sua vida. Porque o que esses elementos ensinam, relembram? Eles nos relembram que eu e você somos pecadores. Essa é a primeira coisa que ele lembra. E que o nosso pecado nos separa de Deus. E que esse era um problema que Deus queria resolver e só Ele poderia resolver. E que o nosso pecado é uma coisa tão pesada e tão grave que Deus teve que se fazer carne e tomar o nosso lugar na cruz do Calvário e morrer
por nós. Simplesmente porque o amor de Deus e a misericórdia de Deus já estavam antevendo a consequência do pecado, que nós seríamos condenados no juízo de Deus e lançados no inferno. Por isso, Jesus veio, morreu na cruz para nos salvar, e o poder salvador dele não se conforma com o nosso estado de vida, e começa uma obra de transformação. Sem esse tipo de fé, esse culto não tem sentido nenhum. Quando eu era garoto, meus pais já frequentavam a igreja, e eu não era batizado ainda, e a gente não participa da ceia sem ser batizado, né? E aí eu ficava esperando o final da ceia, né? Quem já fez isso? Levanta a mão. Tem aqui alguns que já fizeram? O final da ceia, porque no finalzinho da ceia, a gente vinha beber suco. A gente pegava os cálices que sobravam, tá? E bebia o suquinho. A minha motivação não era fé, a minha motivação não era celebrar Jesus, minha motivação de ir no culto da ceia era beber o suco de uva. Mas depois que eu me converti, a minha motivação virou outra: celebrar na presença de Deus a minha salvação em Cristo Jesus. Esses elementos, eles não são de fato o corpo e o sangue, eles são pão e vinho, mas eles simbolizam para a gente a obra de salvação. E por isso, se eu não tiver o preparo da fé genuína, eu vou dizer para você, a ceia é um cerimonial sem graça, porque é muito mais gostoso tomar um copo de suco de uva do que um cálicezinho desse tamanho. Mas quando eu estou na presença de Deus, e eu entendo o significado desse memorial, eu celebro a minha salvação, e não me conformo com o estilo de vida que eu vivo, porque eu quero honrar o meu Salvador. Por isso, sem fé genuína, isso é só suco de uva e pão. Mas com fé genuína, é uma celebração na presença de Deus. Segunda coisa que tem a ver com o nosso preparo aqui, e que tem a ver com esse texto, é que a igreja primitiva, quando estava celebrando a ceia, então normalmente nas casas das pessoas, não é? Eles celebravam, não havia templo, né, cristão naquele tempo, e aquilo era celebrado em casa, mas quando chegava o momento de celebrar a ceia do Senhor, eles mandavam embora todo mundo que ainda não tinha essa fé genuína. E a marca dessa fé genuína era o batismo, aqueles que tinham sido batizados diante do Senhor. Esse era o princípio que era praticado na igreja primitiva. Por quê? Porque este culto retrata o compromisso. Assim como Jesus se comprometeu com a nossa salvação até a morte de cruz, Ele pede que nós que vivemos essa fé, tenhamos a coragem de assumir publicamente essa fé e estar pronto até a morrer por essa fé. Por isso esse é um momento reservado àqueles que já se entregaram a Ele e não se envergonham do seu evangelho. Ao contrário, querem viver por Ele e para Ele. É interessante isso, né? Naturalmente esse é um culto público, nós vamos servir a ceia do Senhor, mas em todo culto de ceia a gente vai dizer antes: olha, você é convidado a participar da mesa do Senhor, examine-se cada um a si mesmo, não sou eu que tenho que examinar, você tem que se examinar diante de Deus, e eu vou dizer, você tem que ter fé no Senhor Jesus Cristo,
tem que ter sido batizado segundo essa fé, não com a fé dos seus pais, mas com a sua fé, com a sua declaração de fé, com a sua profissão de fé. E você tem que estar integrado no corpo de Cristo, porque esse memorial é um privilégio do compromisso, é um privilégio da nossa identificação. Eu achei interessante um autor dizendo que a ceia do Senhor é como uma festa de noivado, né? Na festa do noivado, a gente coloca as alianças e a gente assume publicamente um compromisso, o compromisso do casamento. E normalmente, né, pelo menos era assim no passado, hoje eu não sei nem como é que é, normalmente a gente anunciava para a família a data do casamento. Olha, nós estamos ficando noivos aqui e dentro de tanto tempo nós pretendemos nos casar e pedimos a bênção dos nossos pais e dos nossos familiares. E aquela festa ela estava dizendo, olha, está chegando o dia do casamento, é um compromisso. A palavra de Deus diz que essa festa aqui é uma antecipação da festa do casamento, chamada as bodas do Cordeiro. E quem não está a fim de colocar aliança, não participa da festa. E é por isso que o batismo faz parte desse contexto. Eu estou comprometido com a festa que vai acontecer. Eu faço isso pela fé no meu coração, mas eu publico isso quando eu ponho aliança, ou quando eu assumo a minha posição de ser um crente no Senhor Jesus e celebro o batismo. É interessante que na nossa cultura, você pode convidar um familiar teu, um amigo teu para vir na igreja anos a fio, e a maioria deles não virá. Não é verdade o que eu estou falando? Mas se você disser assim, tal dia é o dia do meu batismo, pode ter briga, pode dizer que não concorda, pode dizer, mas vai estar toda a família aqui. Não é verdade o que eu estou falando? Porque mesmo aqueles que não vivem a nossa fé, entendem a seriedade desse compromisso. E se a gente não tem coragem de assumir esse compromisso diante das pessoas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Por isso, o segundo preparo é, se você já vive essa fé, assuma publicamente, coloca aliança, de que o Senhor Jesus é o teu Senhor, que essa é a igreja que você faz parte, que esse tipo de fé que a gente está professando, cantando, celebrando, é aquilo que preenche o seu coração, e a gente faz isso para a glória de Deus. Terceiro preparo que a palavra de Deus vai colocar aqui para a gente, a Bíblia diz que esses preparos preliminares, fé genuína, batismo, eles também são vivenciados num terceiro preparo que deve ser contínuo, que é o autoexame interior, revisão de vida. Um dos propósitos do Senhor Jesus era que na presença dele, pelo menos no dia que você celebra a ceia do Senhor, você fizesse uma revisão de vida. Como eu estou vivendo com Jesus? Como é que a minha fé, de maneira prática, está se processando? Porque Jesus não queria que fosse apenas um ritual. Os rituais, eles têm um propósito de nos fazer lembrar as coisas essenciais.
Por que que a Bíblia inclui dentro da nossa celebração alguns rituais? A gente tem que lembrar que naquele tempo não tinha gravação de áudio, não tinha gravação de vídeo, não é? Que não havia a não ser a escrita para poder gravar alguma coisa, e mesmo a escrita, a gente tem que lembrar que em tempos lá no passado, muitas pessoas eram analfabetas, não sabiam escrever, não sabiam ler, então as coisas que ficavam e marcavam uma cultura, era aquilo que era chamado de tradição oral, aquilo que os pais, os avós transmitiam aos seus filhos e aos seus netos, e as celebrações. E nas celebrações se contava de novo a história. E o propósito do ritual era marcar a vida com essa história. E por isso o Senhor queria que a nossa vida fosse marcada por essa história, e essa história promovesse em nós uma reflexão, um autoexame da nossa alma, como a gente está vivendo com o Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios 11, versículos 28 e 29, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. É tão sério isso, que Paulo vai dizer assim: porque não discernem o corpo, alguns de vocês estão doentes, e alguns de vocês já morreram. O que ele está dizendo não é que tem poder no pãozinho que está aqui, ou que tem poder no suco de uva que está aqui, mas é que quando eu não sou capaz de discernir a presença do Senhor na minha vida, quando isso é apenas um ritual, mas não uma fé genuína, um compromisso de vida, um processo contínuo de transformação, eu vou perder a maior de todas as bênçãos e vou profanar o sacrifício de Jesus na minha vida. Um dos princípios da palavra de Deus é o temor do Senhor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quer dizer, o que a Bíblia está dizendo é: se você não teme a Deus, você é burro. Literalmente é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia vai dizer: nécio, louco, idiota, é se você não aprendeu a temer a Deus, porque Deus revela a sua glória nesse universo, Deus revela a sua glória na tua vida, e você vai continuar lutando com Deus. Agora, lá no livro de Hebreus, a Bíblia vai dizer que maior louco é aquele que já experimentou o poder e a graça de Deus na sua vida, que já teve as marcas de Jesus no seu coração e continua rebelde. Porque talvez alguém, ainda que seja indesculpável, como a palavra de Deus diz no livro de Romanos, porque Deus está se revelando, pudesse dizer: não entendi muito bem. Mas aqueles que entenderam muito bem e continuam se rebelando contra Deus, é loucura. E então, cada vez que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente vai discernir o amor, o poder e a santidade do nosso Salvador. E há um apelo implícito, e o apelo implícito é: você precisa viver para a glória de Deus, e você precisa viver do jeito de Deus. E aí a gente vai entrar em luta, e cada um vai ter uma luta diferente, querido. Nós somos carne. Dá um beliscão em você, dá um beliscão, não precisa ser forte não,
Tem carne aí? Dói. Agora, se eu pedir para o outro dar o beliscão, você vai ficar bravo, né? Porque a gente não sabe a intensidade que o outro vai beliscar. Você pelo menos dosa a intensidade. Querido, eu e você somos carne. Só carne. E cada um de nós vai ter áreas de fraqueza, em que eu vou ter que lutar na presença de Deus. As áreas de fraqueza podem ser diferentes. Mas não importa, nós vamos ter que lutar contra a nossa carne. Quem tem um temperamento explosivo, tá? Ele vai ter que lutar contra esse temperamento a vida toda. E vai ter que aprender a dominar a sua língua a vida inteira. Quem tem uma tendência para lá ou para cá, que faz parte da nossa natureza carnal, vai ter que lutar. E eu vou precisar da graça de Deus, da sabedoria de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus, todo dia da minha vida. E sabe, a gente vai ter que se reavaliar. Como é que eu estou caminhando? Nessa área, naquela área. E queridos, a gente faz isso em todas as áreas da vida. Se você trabalha numa empresa, se você não aprender a reavaliar os seus negócios, reavaliar os seus custos, reavaliar a sua carteira comercial, você vai falir. E eu vou ter que reavaliar, às vezes, conforme as tendências do mercado. Não é assim? Se você não aprender a reavaliar a educação dos seus filhos, você vai perdê-los. Porque à medida que o tempo está passando, eles vão precisar de diferentes maneiras, aproximações, tratos do coração. Se você não aprender a reavaliar o seu casamento, querido, vai ter problemas. Não é assim na vida? Porque em cada nova fase está mudando. E se a gente contar que tem hormônios na história, muda quase todo dia. Não é verdade o que eu estou falando? E a gente vai ter que reavaliar. Reavaliar. Agora a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que reavaliar a minha caminhada com Ele todos os dias. E se você esqueceu de reavaliar, então hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer, olha para o teu coração. E discerne que Jesus está no meio da gente. Discerne que não é apenas pão e vinho que está aqui, mas a presença do Senhor é real no meio do seu povo. Porque Ele prometeu, onde 2 ou 3 pessoas estivessem juntas, embaixo da autoridade do nome dEle, Ele estaria. E é por isso que quando às vezes a gente está num culto, e alguém ora, a gente se arrepia todo. Já aconteceu com você? Ou a gente está cantando uma canção, parece que aquilo vem assim, ou determinadas frases de um sermão, ou da leitura da Bíblia, né? É uma frase às vezes, é uma palavrinha, aquilo vai lá e porque a presença do Senhor está aqui, e Ele pega e aplica isso à nossa vida. Então, é necessário o preparo da fé, é necessário o preparo do batismo, mas é necessário o preparo da nossa autoavaliação e reconsagração na presença do Senhor. Algumas pessoas imaginam que o propósito é dizer, bom, eu não estou tão bem preparado, então eu não vou participar da ceia do Senhor hoje, e assim a gente se autopune, a gente faz uma penitência. Mas esse não era o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é que nessa autoavaliação você se convertesse. É interessante que nesse mesmo dia, Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, Satanás pediu você para passar você numa peneira, e você não está preparado, e você vai me negar,
Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, não uma só. Mas ele diz assim: mas quando você se converter, apacente os meus cordeirinhos. Porque toda vez que a gente faz um autoexame, a gente tem que se converter. A gente tem que dar meia volta, porque conversão é isso, mudar de rumo. É por isso que eu faço apelo quase todo domingo. Porque se a gente ouve a palavra de Deus, e se essa palavra fala ao nosso coração, a gente tem que marcar a nossa vida e dizer: estou aqui, Senhor, entendi, e vou dar meia volta, me dá a tua graça para mudar a minha vida do teu jeito. Por isso, nessa manhã, eu queria primeiro convidar você. Se você ainda não entendeu o que Jesus veio fazer nesse mundo, talvez você tenha entendido conscientemente, mas não tenha aplicado isso espiritualmente. Hoje é dia de salvação. E salvação é fé genuína, não apenas um ritual que se repete. É quando a gente diz: Jesus, eu creio que eu sou pecador, perdido, estou indo para o inferno, porque no balanço das contas eu sou pecador, e estou em dívida, e a única pessoa que tem poder para me salvar é o Senhor Jesus, porque foi o único que morreu na cruz do Calvário por mim. E aí a gente celebra a nossa fé genuína. Pão e vinho vão significar o corpo e o sangue de Jesus, símbolos da sua entrega por mim. Querido, se você já fez essa decisão de fé, não enrola, para de enrolar. Pede o seu batismo. Não, mas eu fui batizado quando eu era criança. Mas não era a sua fé, era a fé dos seus pais. Aquilo que nós celebramos hoje de manhã, apresentando os bebês aqui, o bebê aqui, era isso, é a fé dos pais, dizendo: olha, nós queremos colocar na presença do Senhor, nós nos comprometemos a educar nos caminhos do Senhor, mas vai chegar o dia e o momento em que essa criança, qualquer ser humano, vai ter que dizer: Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. O meu papel como pai é ensinar o caminho, mas cada ser humano decide o seu caminho. E se você já viveu essas 2 experiências de preparação, então agora está na hora de olhar para o teu coração. Quais são as áreas de luta na tua vida que você está perdendo e que você precisa da intervenção do Senhor? Então agora é hora de confissão, agora é hora de entrega, agora é hora de clamor por misericórdia, mas também de clamor pelo poder de Deus que liberta, que transforma, que entra na vida, que consagra a língua. A língua, por isso que Tiago escreveu um capítulo da Bíblia inteiro sobre a língua. Ele é o único que tem poder para entrar naquelas coisas da nossa carne que vão ter que ser transformadas. E aí a graça de Deus vem e começa a trabalhar de novo conosco. O propósito de Deus é que outra vez a gente começa a treinar. É como um atleta, ele está treinando e caiu, ele está treinando e não bateu bem, chutou a bola fora, e ele tem que treinar de novo, e de novo, até que ele possa fazer melhor. E hoje o Senhor está dizendo: vamos avaliar e vamos fazer melhor. Por isso eu queria pedir para você curvar a tua fronte agora e tomar algumas decisões. Talvez seja hoje o dia de você entregar a tua vida para Jesus e dizer: Senhor Jesus, de hoje em diante
Tu has de ser o único Senhor e Salvador. Talvez hoje seja o dia de você assumir o compromisso do batismo. Tem muita gente que frequenta essa igreja, que crê em Jesus, que já se decidiu, mas tem medo desse compromisso. Hoje é o dia de você tomar uma decisão séria. Chega, eu vou botar aliança. É sério esse negócio, porque o casamento só vai acontecer quando Jesus voltar. Mas eu vou anunciar para todo mundo que eu tenho um pacto com Ele. E hoje é dia de a gente olhar para o coração. Querido Senhor, nós estamos na Tua presença, nos preparando para esse memorial. Eu queria te pedir, revela entre nós a Tua presença. Passeia aqui conosco. Quando a gente lê os livros da história, nós descobrimos que num culto como esse, lá na vinha do Senhor, entre os irmãos morávios, enquanto eles celebravam a ceia do Senhor, o Senhor se derramou sobre eles de uma maneira poderosa, a ponto de um avivamento que durou mais de 100 anos, pudesse acontecer. Foi tão impressionante, Senhor, que eles não queriam parar esse culto. E esse culto continuou dia após dia, durante 100 anos. Pessoas iam e voltavam, porque não queriam que a bênção terminasse. Eu fico imaginando quão tremendo foi aquele dia, para que as pessoas se revezassem para dizer: Deus não pode parar de derramar essa bênção. Então, Senhor, derrama a Tua bênção sobre nós aqui. Derrama a Tua presença, derrama o Teu falar, e que as manifestações do Senhor marquem a nossa história. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor nos diz que 2 momentos nessa celebração, Jesus orou e agradeceu. Por isso, um dos nomes da ceia do Senhor também é Eucaristia, que quer dizer ação de graças. Porque a gente lembra de tudo isso, a gente entende o significado, e é impossível, se a gente tem fé genuína, comprometido com Ele, e outra vez convertido ao caminho, ao propósito de Deus na nossa vida, que a gente não adore a Deus e glorifique o Seu nome com ação de graças. Por isso, antes de comer do pão, eu vou pedir para Simone orar, tá bem? E depois, antes de beber do cálice, eu vou pedir para que o Iverson ore. Querido Jesus, só o Teu sangue nos salvou. Só o Teu sangue nos salva de todo pecado, de toda injustiça, Senhor. E nós somos eternamente gratos, Deus, pelo Teu sacrifício na cruz. Muito obrigada, Senhor, porque podemos ter esse memorial. Muito obrigada porque cada vez que participamos da ceia, damos graças ao Senhor por Sua imensa misericórdia por nós. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Comamos desse pão. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pelo Teu amor tão grande para conosco. O Seu amor é tão grandioso que o Senhor deu o Seu único Filho, Jesus, para morrer por nós, pecadores. E esse memorial que fazemos aqui agora traz ao nosso coração uma certeza, a certeza de que o Senhor está aqui por meio do Teu Santo Espírito, nos resgatando dos pecados, limpando a nossa alma,
purificando, Senhor Deus, os nossos pensamentos. Por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos pelo amor do Senhor, pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, que derramou seu sangue há tanto tempo atrás, mas hoje, no dia de hoje, Ele está nos purificando, está nos limpando o coração e a alma. Por isso eu te agradeço de todo o coração, porque as tuas promessas estão sendo cumpridas, que o Senhor estaria conosco até o final dos tempos. Muito obrigado. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Bebamos desse cálice.